Graça e paz a todos. O Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês e enche o coração de vocês com a sua paz. Eu gostaria de falar sobre um tema muito pertinente, né? Na maioria das igrejas, mesmo não estando havendo trabalhos oficiais, esse mês estão tratando sobre temas relacionados à família. Eu gostaria de tratar hoje sobre o tema Família Cristã Unida, no propósito de manter a chama do Evangelho cristocêntrico vivo. O texto em que eu vou basear a nossa reflexão nessa noite é em Deuteronômio 6:6 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor Jesus através dessa passagem. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Versículo 20 desse mesmo capítulo vai dizer também: quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos e os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E no versículo 25: será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Meus queridos, ser uma família cristã nos dias atuais não é fácil, porque muitas pessoas vivem de aparência, de fachada. Os vizinhos, as pessoas próximas conhecem aquela família e comprovam que o evangelho que ela vive é só da porta da casa para fora, ou só de aparência, por causa da sua conduta, por causa do seu comportamento, pelo comportamento que ela transmite e que é reconhecido na sociedade. Se conhece aquele evangelho como sendo um evangelho de fachada. E esse não é um evangelho que é interessante. O evangelho que nós devemos transmitir, ele deve ser um evangelho vivo, que transforma, que liberta e que tem poder na nossa vida e que através do nosso testemunho as pessoas elas veem Jesus. Através das transformações da nossa conduta, do nosso viver, elas veem Jesus na nossa vida e, consequentemente, no nosso lar. É certo que nem todos os lares são completos, tendo todos os membros como evangélico, como crente, mas inicialmente nós vamos falar para os lares que são completos. Então, essas famílias que são completas, que o pai, a mãe e os filhos estão na igreja e que se declaram servos do Senhor, essas famílias elas têm vamos dizer assim, uma grande tarefa. Elas têm que colocar Cristo e os princípios de Cristo como centro de conduta dentro desse lar e na vida de cada um dos membros dessa família, né? Então elas têm que mostrar para a sociedade, mostrar para os vizinhos, não para o seu engrandecimento, não para dizer que elas são melhores ou que estão num patamar mais elevado do que as outras, mas para pregar o evangelho, nós precisamos viver o evangelho. Aqui no livro, na palavra que nós lemos aqui inicialmente, o que é que a palavra diz? Que a responsabilidade fica para os pais, né?
de falar a palavra de Deus, ensinar os princípios da palavra de Deus. E aí o texto é bem claro. Quando o texto usa no versículo 7 do capítulo 6 de Deuteronômio, tu as inculcarás nos teus filhos, e dela falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ele vai falar aqui de uma insistência, ele vai falar aqui de diariamente, uma rotina em que a palavra de Deus, em que os princípios da palavra de Deus, eles são mencionados dentro do lar. Porque, meus amados, ensinar é muito difícil. Ensinar o que é correto, mais ainda. Às vezes a gente passa um tempo dedicado a ensinar um princípio ou algo importante ao filho e ele rapidamente se desvia por qualquer palavra em outra direção. Isso às vezes chega até a nos entristecer, porque parece ser mais fácil aprender o que é errado do que o que é correto. Mas o texto da palavra de Deus está dizendo, tu as inculcarás, ou seja, você insistentemente falando esses princípios da palavra de Deus, falando quem é Jesus, falando de como Jesus orienta que nós nos conduçamos, mostrando essa conduta na sua vida. Você, pai e mãe, tem o poder de ajudar o seu filho a chegar ao pleno conhecimento de Cristo. E aí eu digo isso com propriedade porque eu nasci num lar cristão. Na verdade, meu pai e minha mãe não eram crentes. Somente minha mãe era crente. Meu pai não era convertido ainda quando eu era criança. Mas minha avó, ela era uma mulher muito dedicada na obra, muito ativa dentro da igreja e eu fui criada participando desde cedo dos departamentos da igreja, vivendo dentro da igreja, nos trabalhos da igreja, participando dos grupos de louvores, de coreografia, de teatro. Estava envolvida dentro da igreja, mas eu só me converti verdadeiramente, só cheguei a um encontro pessoal quando eu era adolescente. Aos meus 13, 14 anos, foi que eu tive esse encontro pessoal com o Senhor Jesus. Mas foi muito importante aquele ambiente, foram muitos ensinamentos, palavras que me envolveram, que foram me fazendo desviar de certas condutas, escolher com mais cautela. A vida não tinha, vamos dizer assim, toda a liberdade, porque tanto minha mãe quanto minha avó, elas colocavam algumas regras que estavam baseadas nos princípios bíblicos e nos incentivavam a seguir esses princípios. E isso nos ajudava a nos manter na linha, vamos dizer assim. E esse tempo foi muito importante para que o Espírito Santo de Deus tivesse a oportunidade de me alcançar, para que aquele versículo lá de Romanos se cumprisse na minha vida, né? E lá em Romanos, no capítulo, lá diz assim, que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Em Romanos, a fé, aliás, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, assim, se eu não estivesse ali, se elas não tivessem repetido tantas vezes e tivessem me levado e me incentivado, tanto a mim como meus irmãos, meus primos, né? Se elas tivessem deixado à vontade, talvez nós tivéssemos tomado uma direção bem distante de Cristo. Não que alguns não tenham tomado, porque alguns de nós resolveram não seguir a Cristo, escolheram outros caminhos, mas eu estou dizendo que é preciso tomar uma posição. Você, pai, você, mãe, é o líder espiritual da tua casa. Se os dois servem a Cristo, então tem que compartilhar essa liderança, e aí aquele que permanece mais tempo em casa, aquele que está mais
disponível com relação ao tempo, tem que ensinar a palavra, tem que haver um momento em família em que vocês se reúnam para louvar, para adorar, para discutir a palavra de Deus. Se há algum acontecimento inconveniente no meio familiar, é preciso que seja discutido. É dentro do lar que é preciso exercitar o perdão. É dentro do lar que é preciso exercitar o amor. É dentro do lar que é preciso exercitar todos os princípios que a Bíblia, que a palavra de Deus nos transmite. Porque nossos filhos vendo que nós vivemos esses princípios, tendo uma rotina focada nesses princípios bíblicos, eles vão crescer e vamos dizer assim, o coração deles vai estar sendo preparado com mais diligência para receber o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que é o Espírito Santo quem convence, que nós não podemos obrigar os nossos filhos, tudo isso eu sei, mas nós também temos que ter a consciência da responsabilidade. Os filhos, como a própria palavra diz lá no Salmo, são herança do Senhor, né? Então nós recebemos essa herança da parte de Deus e estamos como mordomo, como cuidadores dessa herança. E a Bíblia também diz que nós prestaremos conta a Deus de tudo. Então, se você é um pai ou uma mãe relapsa, se você, depois ele vai escolher, depois ele vai decidir, quando ele crescer ele vai ter conhecimento de Cristo, quando ele crescer ele vai procurar saber, você não está fazendo de acordo com o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz e nos orienta aqui, na passagem que nós lemos, que a obrigação nossa é falar, é inculcar, é em casa, é andando pelo caminho. Então, isso mostra que existe uma constância, que existe uma existência. Por quê? Porque é a sua obrigação. É a sua obrigação. Você conhece a Deus? Você tem uma experiência pessoal com Deus? O seu filho e sua filha precisam adquirir essa experiência. E aí você facilita se você falar de Deus, se você mostrar esse evangelho na sua conduta diária. Aqui eu coloquei o seguinte: todos têm o seu lugar e exercem a sua função dentro do lar. O pai tem o seu papel, a mãe tem o seu papel, aqui a gente não vai discutir, não vai entrar em detalhes, mas se nós queremos que o nosso lar seja abençoado, nós vamos ter que suar a camisa, nós vamos ter que nos esforçar com relação a isso, certo? Se a gente deixar tudo correr solto, a gente vai, vamos dizer assim, vai estar sendo relapso e vai colher as consequências disso. As lideranças, que são pai e mãe, não podem ser anuladas, né? Então, como diz aqui o texto, né? Inculcarás aos teus filhos. Quem? Os pais. Então, você não pode ser nulo. Não, deixe que depois ele vai decidir, deixe que depois eu não vou obrigá-lo. Sim, você não vai obrigá-lo, mas você vai conduzi-lo, você vai ensiná-lo, você vai mostrá-lo o Senhor. Você vai viver essa palavra para que ele veja Jesus na sua vida, né? Você se ajoelha para orar com seu filho? Você em algum momento realizou um culto doméstico em que vocês tiveram a oportunidade de louvar um hino junto? De compartilhar um testemunho, um livramento que o Senhor lhe deu? Às vezes o Senhor dá um livramento e a gente nem conta nem dentro de casa, nem os nossos filhos, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja magnificado. Não é preciso só você publicar nas redes sociais. Se você dentro da sua casa você testemunha, se você dentro da sua casa você fala, Deus, a semente está sendo plantada e ela vai germinar. Isso acontece se todos confessam, isso acontece também se somente o pai confessa, se somente a mãe confessa. Então é como a palavra diz, que a palavra fala com relação às mulheres, que muitas vezes elas ganham os seus maridos sem palavra, vivendo a palavra de Deus, mostrando o evangelho vivo na sua vida, né? Vivendo um evangelho cristocêntrico, onde não é você que é o centro, não é você o centro das atenções, é Cristo, é obedecer a Cristo, é viver a palavra de Cristo, é exaltar o nome do Senhor. Então a liderança do pai e da mãe não pode ser anulada, mas também não podemos ir ao extremo, né? Que é o autoritarismo extremo. Aí nós vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 6, um texto bem conhecido que diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é
justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demoestação do Senhor. Então, quando fala aqui em provocar a ira, está falando do autoritarismo extremo, onde não existe a possibilidade de diálogo, não existe a possibilidade de conversa, não existe nenhuma negociação, né? A severidade chega-se ao extremo. E aí eu digo, é assim que o Senhor nos trata? É assim que o Senhor Deus nos trata? Uma severidade extrema? Ele não demonstra misericórdia por nós? Ele não tem sido misericordioso? Ele não tem sido compassivo? Ele tem sido. Então nós temos que ter, vamos dizer assim, nós temos que negociar, nós temos que ter compaixão dos nossos filhos quando eles erram, quando eles cometem algum deslize. Existe a possibilidade de negociação, existe a possibilidade de aconselhamento, né? Eu não tô falando aqui em anular toda a autoridade, não haver castigo, não haver penalidade se o erro for um erro insistente, se o erro for um erro permanente. Mas eu estou falando de pais que não negociam, que não conversam, que acham que isso vai diminuí-los como pai. Isso não diminui, porque isso não diminui Deus como pai. Ele é misericordioso, ele é compassivo e isso nos deixa dependente desse amor, isso nos constrange a obedecê-lo, isso nos constrange a honrá-lo, porque ele é misericordioso conosco. Então, quando nós fazemos esse evangelho ser o centro da nossa família, nós temos que exercitar dentro da nossa família essa misericórdia, essa compaixão, que é um exemplo do que o nosso Pai Celestial faz conosco. Então, quando diz aqui obedecer e depois fala em honrar, eu entendo que obediência e honra são coisas diferentes, né? Às vezes você obedece o pai ou obedece a mãe por medo, né? E a honra vai além. A honra, ela é algo quando você coloca aquela pessoa num lugar especial, que merece um cuidado especial, um tratamento especial, né? Então a honra, ela é algo diferenciado. O versículo ele fala assim: obedecer aos pais, porque é justo, e vai falar honra teu pai e tua mãe. Honrar é diferente de obedecer. Alguns pensam que eu estou honrando ao Senhor porque eu estou obedecendo a sua palavra, mas às vezes obedece à força e está certo, não está fazendo mais do que a sua obrigação não, porque você deve obedecer sim, de livre e espontânea vontade, mas se não, faça porque é justo, porque é o que se deve ser feito. Mas honrar vai além, honrar vai além. Então, quando há essa harmonia dentro do lar, quando o pai, a mãe, os filhos estão preocupados em ser um lar cristão, cristocêntrico, né? Não é preciso haver esse autoritarismo extremo. Então, nem é para se anular a autoridade do pai e da mãe, nem é para se ir ao extremo. É o que a gente vê aqui, que é um aconselhamento da Bíblia. Lá em Efésios do 1 ao 4 a gente acabou de ler. Mas deve se manter firme, todos devem se manter firme no propósito de ensinar os princípios do Evangelho, no caso o pai e a mãe ensinar os filhos, né? Onde Cristo é o centro dentro do lar. E aí, meus queridos, um exemplo vale mais do que 1000 palavras, como já foi citado aqui, né? Então, quando você vê o seu pai vivendo a palavra de Deus, quando você vê a sua mãe vivendo a palavra de Deus, quando você tem essa oportunidade de visualizar esse evangelho sendo real, você é arrastado por esse evangelho. O Espírito Santo, ele lhe convence porque o seu coração ele é direcionado, ele é aberto pelos exemplos que você está ali diariamente contemplando. Não que se anule aqui o papel do Espírito Santo. Claro que ele tem o seu papel, que somente ele pode convencer o homem do pecado. Mas que quando você pai, você mãe faz a sua parte, você não é que você está facilitando, o Espírito Santo não precisa disso. Mas você está fazendo algo importante, que no futuro você vai colher frutos, né? Ensina a criança
no caminho. Então você vai junto com ela, você conduz, né? Que é o que diz lá em Provérbio. Ensina a criança no caminho e ainda quando ele for velho, ele não se desviará, né? Então, falar é uma coisa. Se você fala esse evangelho, diz esses princípios bíblicos, mas você não vive, não adianta muita coisa, né? Então, é preciso falar e viver. É preciso dar uma liberdade, mas é preciso dar uma liberdade controlada, uma liberdade baseada em princípios, baseada na palavra, que é o que você defende, que é o que você acredita, que é o que você vive. Então, isso deve estar dentro do seu lar. Olha, aqui não se vive de qualquer jeito, aqui não se resolve as coisas de qualquer jeito, porque nós servimos a um Deus verdadeiro. Nós colocamos Cristo como centro dessa família. Então, se Cristo é o centro, tudo vai ser resolvido de acordo com os princípios que Ele mesmo estabeleceu, e não com o nosso próprio eu, com a nossa própria vontade, com o nosso próprio desejo. E aí, meus queridos, eu queria compartilhar, só para a gente terminar essa reflexão, é um texto de Romanos. Eu vou lendo alguns trechos desse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 9. E aí, do capítulo 12 até o capítulo 15 e versículo 13, vocês lendo, vocês vão ter vários princípios de conduta, várias orientações. Eu também aconselho a leitura de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 6, né? Que é lá do Sermão do Monte. Você vai ter também Jesus estabelecendo vários princípios para o perdão, para a vida, para a conduta, para os relacionamentos. E é importante que você, pai, que você, mãe, conheça e repasse para os seus filhos, que é o que orientou o texto do início, né? Aqui o texto diz que é a obrigação do pai e da mãe inculcar nos filhos. E quando os filhos perguntarem, relembrar tudo o que aconteceu, tudo o que Deus fez, trazer à memória, né? Então, lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 9, eu vou ler aqui, salteando alguns versículos. No 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha aí, que a palavra de Deus está orientando com relação ao relacionamento geral. Imagine dentro do lar. No mesmo capítulo, versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens, e não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. No capítulo 12, no versículo 21, diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, você vai ter lá no capítulo 15, no início do capítulo 15, falando: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa especial. E diz lá no versículo 4 do capítulo 15: pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e de consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa que o Senhor está nos ensinando através da sua palavra, meus amados. Veja que coisa especial que o Senhor está nos ensinando. Então, nós devemos viver
como família cristã unida no propósito de manter a chama desse evangelho, onde Cristo é o centro, os seus princípios são o centro. E o propósito maior é a glória de Deus, é mostrar ao mundo que Cristo faz toda a diferença em nossa família e que nós vivemos essa palavra em todos os detalhes. Na nossa forma de viver, nós exercitamos aquilo que Cristo nos mandou. Claro que perfeição só na glória, perfeição só no céu, mas o Senhor nos ajuda quando nós nos esforçamos e quando nós pedimos a sua sabedoria e a sua direção. Que o Senhor possa ter abençoado o coração de cada um com essa palavra e que nós possamos conseguir entender. E aqueles lares onde um dos cônjuges não é evangélico ou somente os filhos são evangélicos, que você assuma o papel de orar, de interceder e de falar e viver essa palavra dentro do seu lar, para que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua família grandemente. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus e até a próxima.